Então eu vou começar me apresentando. O meu nome é Elaine Póvoas, eu sou administradora de empresas com formação também em tecnologia da informação, empreendedorismo e coach, tanto pessoal quanto profissional. Minha vida toda foi carreira corporativa, então sempre envolvida com empresas multinacionais ou nacionais. E a área de marketing passou a ser uma área de paixão minha, porque a área de marketing ela cobre todas as outras áreas da empresa, porque a gente acaba falando de marca, falando de exposição no mercado, rede social, interação com o cliente. Então, tanto do lado de fora como do lado de dentro da empresa, a área de marketing ela permeia todas essas interações com as áreas. E eu gosto muito disso. E talvez tenha sido por isso que, ao longo dos últimos anos, eu acabei me tornando uma executiva de marketing, da qual eu tenho muito prazer em trabalhar todos os dias. Bom, eu sou taurina, tenho 52 anos, trabalho na empresa atual tem 3 anos, mas eu tenho de carreira 32 anos. E tive uma experiência maravilhosa, foi final de 2018, quando eu fui convidada para escrever um capítulo do livro Mulheres do Marketing. Esse livro já virou best-seller, então eu deixo aqui um convite para quem gosta de leitura, quem gosta da área de marketing, quem gosta de conhecer um pouco de estratégias. É um livro que reúne 39 executivas, todas mulheres, cada uma escreveu um capítulo, então fica aqui o convite para vocês conhecerem este livro. Em breve vai ter mais um livro, mas aguarde, que aí quem sabe numa próxima live eu fale sobre o novo livro, tá bom? Bom, como hobby eu adoro esgrima, comecei a treinar tem pouco tempo, mas sempre envolvida com muitos esportes, natação, futebol de salão, tênis de mesa. Então essa é a minha dinâmica, eu sempre gostei muito de cuidar do corpo e sempre voltada para esporte, uma alimentação mais saudável. E aí, é a primeira vez, e eu vou aqui deixar bem claro aqui para vocês, que é a primeira vez que eu tô fazendo uma live assim, pelo Face. Já fiz pelo Instagram, mas pelo Face é a primeira vez. Então, como primeira vez, eu vou tentar fazer o meu melhor com vocês, certo? Então, são 35 pessoas aí do outro lado e eu tô aqui. Quem sabe um dia a gente faça uma super ação presencial. Fica aqui o meu pedido para Kimberly, para quem sabe um dia a gente fazer um grande encontro presencial. Mas hoje é o recurso que nós temos, felizmente nós temos a internet e a gente pode usufruir dela para ter esse contato, tá bom? Então, meu muito obrigada a Kimberly, executiva de marketing da Golfran, por esse convite. E eu vou ter muito prazer em compartilhar com vocês uma experiência. Porque quando a gente fala de realização de sonhos, não tem idade. Então, não importa se você tem 20 anos ou se você tem 80 anos. O sonho é seu. Então, vale muito a pena a gente acreditar naquilo que a gente pense, sente e executar. Então, temporariamente, como eu já vou entrar no assunto, eu vou tirar os comentários. Então, se alguém quiser fazer perguntas, por favor, faça no final, quando eu terminar, para eu poder interagir com vocês. Combinado? Eu tenho uma apresentação que eu vou usar como guia para esse bate-papo, mas existem alguns vídeos e algumas fotinhos, que aí eu vou encostar bem pertinho aqui da câmera para que vocês possam visualizar. Então, e particularmente um vídeo tem som, e aí vale a pena vocês observarem se tá tudo certinho aí, em termos de câmera e tudo bonitinho, para que vocês possam aproveitar também desse vídeo que eu vou comentar, tá bom? Então, como que aconteceu essa palestra Realização dos Sonhos? Eu estava na África do Sul quando uma amiga me convidou para fazer uma palestra.
E essa palestra era para alguns executivos. E eu tava sem ideia. Vou falar o quê para esses executivos que já têm tanta experiência profissional? Não vou falar sobre marketing ou sobre marca. Então eu queria falar sobre algo diferente. E aí eu tava num pôr do sol muito lindo na cidade do Cabo. E aí eu tive essa ideia. Eu falei, poxa, eu tô aqui na África do Sul, que só consegui realizar esse sonho em 2018. Então eu vou falar sobre esse assunto, né? E aí o que é sonho para mim? E eu tenho uma definição do que é sonho. É o princípio de querer conquistar algo pessoal ou profissional, pequeno, médio ou grande, simples ou complexo, que te fará muito feliz. Então esse para mim é a minha definição de sucesso, de sonho. Quando eu penso em sonho, eu penso o quê? Penso que ele pode ser do jeito que eu quiser, tá certo? E aí eu já vou pedir para vocês anotarem aí qual é o sonho que ainda tá pendente na sua vida. E depois dessa live, a gente nas redes sociais, a gente pode conversar sobre esse sonho se vocês quiserem, tá bom? Então a minha inspiração sempre foi ser uma executiva de sucesso. Desde que eu era adolescente, com 15 anos, esse era o meu grande sonho. Eu não queria ser assim uma presidente ou ter um cargo específico. Eu queria ser uma executiva, alguém que tivesse sucesso na sua carreira profissional. E aí, como todo mundo tem uma história, né? Eu tenho a minha e tenho certeza que todo mundo que tá aí desse outro lado, essas 38 pessoas, cada uma de vocês tem uma história muito bonita, uma história muito legal de vida, de batalha, de conquista, de sonhos realizados. Eu tenho certeza disso. Então, lá atrás, nos meus 15 anos, eu decidi fazer uma lista com todas as coisas que eu gostaria de conquistar na minha vida. E eu tenho essa lista, bati essa lista toda, consegui realizar, e eu vou dar aqui uma ideia para vocês do que estava na minha lista, só para que vocês possam montar a lista de vocês aí desse lado, tá bom? Então vamos lá. Trabalhar em uma multinacional era um sonho de consumo para mim. Cursar a faculdade de administração de empresas, falar inglês, viajar para os Estados Unidos, comprar uma casa para os meus pais, ter meu carro, ser independente financeiramente e casar depois dos 30. Bom, eu realizei todos os sonhos e casei com 34. Então esse foi com louvor que eu realizei, tá certo? Bom, e aí, qual que é um pouco da minha história, né? E aí eu vou mostrar, eu espero que vocês consigam ver umas fotinhos. Então, eu tive uma infância que foi uma infância com muita restrição financeira. Então, pensar em viajar para os Estados Unidos era algo tão longe, tão inconcebível, né? A gente, muitas vezes, aconteceu de eu ir para minha avó, porque na nossa casa não tinha algo para se alimentar. Então foi assim uma infância onde os brinquedos, as roupas, todos eram doados. E eu sou muito feliz por isso, porque isso me deu uma condição de observação muito importante para a vida. Bom, aí então eu comecei na minha vida profissional com 17 anos e desde então comecei a trabalhar muito forte, muito focada, para que eu conseguisse alcançar aquele sonho que era ser uma executiva de sucesso. Então passei por diversas empresas, sempre com muita preocupação com relação à minha imagem, qual é a imagem que eu quero passar de profissionalismo, de responsabilidade, de saber ouvir, quanto que eu vou cuidar para ter uma rede de relacionamento importante, porque as pessoas que estudaram comigo, que fizeram cursos, que trabalharam nas empresas, essas pessoas são contatos, são relacionamentos. Então, que a gente possa transformar durante toda a nossa vida contatos
em relacionamento e relacionamento numa amizade bacana. Precisa ser com todo mundo? Claro que não. Mas precisa ser com pessoas que vão preencher o teu dia a dia. Nessa época que nós estamos de crise, que tá todo mundo com esse distanciamento social, quantas pessoas você tem falado? Quantas pessoas você tem acionado da sua rede? Qualquer que seja a rede. Ou Face, ou LinkedIn, ou Instagram, qualquer. Pelo WhatsApp, falar, se comunicar. Só que se você tá fazendo isso hoje, é porque você já plantou essa amizade lá atrás. E você tá de parabéns. Porque a gente precisa fazer isso todos os dias da nossa vida. Porque vão ter pessoas maravilhosas que vão entrar na nossa vida e a gente vai ter prazer de ter amizade. Vai ter prazer em estar perto pra gente admirar. Porque nós também somos temos referências de pessoas que já chegaram aonde você quer chegar. E essas pessoas, sem dúvida, têm algo bacana para te dizer, né? Para nos dizer. E aí, o meu convite para todos vocês é o seguinte: transforme seus sonhos em planos. Tem que sair do papel, tem que ter uma lista, ele tem que virar um objetivo, senão ele vai ser só um sonho. Então, o que muda o sonho para a realidade é a atitude, é a ação. Então, a gente precisa entender que demanda muito mais de nós para realizar os nossos sonhos, muito mais do que do governo, da empresa, da família, dos filhos e de terceiros, qualquer que seja ele. A questão é com você. O bacana é que tudo é a partir de você, tá certo? Bom, e uma meta sem plano é apenas um desejo. Então a gente precisa ter lá na nossa folha de desejos, de sonhos, o que eu quero, como eu vou fazer isso, quando eu vou fazer isso, quanto vai custar. Ou seja, eu preciso conseguir dar forma para isso. Pode ser uma viagem, pode ser planejar um casamento, pode ser qualquer coisa, mudar de empresa, mas tem que estar no seu radar. Você tem que olhar para aquilo e tem que conseguir se posicionar todos os dias se perguntando: o que eu fiz hoje para chegar neste sonho que eu quero realizar? O que eu fiz hoje? É uma construção de dia a dia. Sempre vai ser, tá bom? Porque só lembrando o seguinte, você já tem, pelo menos essas 34 pessoas que estão aqui comigo, se estão conectadas e estão me ouvindo, tem uma coisa que tem muita gratidão envolvida, que é a sua saúde. Então você tem saúde para poder pensar, ter muita criatividade e fazer as coisas acontecerem na sua vida, tá bom? Esse número oscila, hein? Tá 39, 38, esse negócio, não vou me referenciar muito por ele não. Mas todas essas pessoas que estão ao vivo aqui comigo, certamente têm saúde. Então, isso já é um grande, enorme, gigante, maravilhoso ponto de agradecimento. Então, é a partir daí. Qual é o seu sonho e como você vai fazer para realizar? A vida muda na proporção da nossa coragem. Vão ter muitas coisas que a gente vai pensar: ai, mas eu não sei, eu quero ir para os Estados Unidos, mas eu não falo inglês. Então, a gente precisa colocar as ações em ordem, né? Se eu quero mudar de empresa, mas eu dependo do meu salário, tem que ter um plano. Se eu quero me casar, eu preciso ter um plano, eu preciso ter o dinheiro para poder pagar a igreja, a festa, o vestido. Então, assim, eu preciso me planejar. E você precisa ter coragem para poder se atirar ao novo. Porque não tem como saber se vai dar certo. Não tem esse 100%. Não tem como falar assim, eu tenho certeza que eu vou fazer e vai dar certo. Não. A única coisa que você tem que saber é o seguinte: eu vou fazer, eu quero que dê certo. E se não der, eu conto comigo. Eu conto com a minha resiliência, com a minha paciência,
com a minha vontade, atitude, desejo. Então você conta com você sempre, todos os dias na sua vida, certo? E por que as pessoas desistem tão facilmente? Porque tem muita gente que desiste. Mas aí eu vou trazer um dado para vocês. Há mais pessoas que desistem do que aquelas que fracassam. Por quê? Se eu tivesse pessoalmente aqui com vocês, eu ia chamar uma pessoa e ia fazer a pergunta: por que que as pessoas desistem mais do que fracassam? Porque tem pouquíssimas pessoas que tentam até o final. Então, existem poucas pessoas que fracassam. Por quê? Porque elas nem chegam a tentar até o final da linha. Então, elas começam. Quando começa a ficar complicado, desafiador, com algumas barreiras, ela desiste. E aí, a hora que ela desiste, ela nem chegou no fracasso. Ela nem sabia se ia dar certo ou não. Então, o meu convite para você é: estipule esse seu sonho, coloque ele num plano, converse com algumas pessoas da qual você admira muito, que você tem como uma referência de uma pessoa inteligente, otimista, que já tem uma quilometragem de vida, que já realizou muita coisa na vida. Pede uma opinião. Pede uma opinião. Fala, o que você acha desse plano que eu criei? E aí, você talvez vai pensar fora da caixa, vai falar, é verdade, não tinha pensado nessa possibilidade. Puxa, que boa ideia. Ou então você conversa com um adolescente que não tem todo essa quilometragem, esse tempo de vida, conta pra ele e ele vai falar assim: nossa, que legal, fácil fazer isso. E aí você vai perceber como é que aquele seu sonho tá chegando com pessoas diferentes. Fale com umas 2 ou 3. Você vai se surpreender com o resultado maravilhoso que você vai ter. De opiniões, de conselhos, de sugestões, de recomendações, de experiências talvez que elas próprias tenham vivido. E aí ela vai dar de presente para você essa experiência. Porque a gente não vai viver todas as experiências do mundo. Então, se a gente puder aprender com o outro, também é bacana. Aprender pelo olhar do outro ser humano, certo? Bom, e aí eu vou falar por que as pessoas desistem. Vou aqui pegar o meu guia. Porque elas esperam por resultados rápidos demais, param de acreditar em si mesmos, ficam presas no passado, se debruçam sobre os erros, temem o futuro, resistem às mudanças, desistem de seus poderes, acreditam nas suas fraquezas, sentem que o mundo lhes deve algo, temem o fracasso mais do que desejam o sucesso, nunca visualizam o que é possível, sentem que têm algo a perder, trabalham demasiadamente, sem foco no resultado, assumem que seus problemas são únicos, veem falhas como sinais para voltar atrás. Pode ser que dê errado, pode ser. Aí você dá um passo para trás e começa de novo. Por quê? Porque ele é o seu sonho. E vale acreditar nele. Vale pensar o seguinte: daqui a alguns anos você olhar para trás e você vai falar assim: nossa, quanta coisa bacana eu fiz na minha vida. Que orgulho que eu tenho de ser quem eu sou. Eu quero muito que você fale isso para você, se olhando no espelho. Fale hoje. Elenque todas as coisas que você já construiu na sua vida. Todos os objetivos já alcançados. Eu tenho certeza que todos vocês que estão aí do outro lado são vencedores. Todos, sem exceção. E, por último, sentem pena de si mesmos. E aí não dá, porque aí já é jogo ganho pro destino. Então, eu tenho que ser protagonista. Eu tenho que ser a pessoa que está no palco. Eu não posso ser vítima da situação. Eu não posso estar na plateia. Se eu quero luz para mim, se eu quero holofote,
o meu lugar é no palco. Então, vai ser difícil, vai ser desafiador, mas você conta com você em primeiro lugar e com a sua rede de relacionamento, com as suas amizades e com a sua família também. Então, tem muita gente aí do teu ladinho que pode dar asas ao seu sonho. Bom, e aí o que eu deixo aqui para vocês é o seguinte, tenta focar no que está no teu controle. Então, por exemplo, as suas palavras, as suas ações, as suas crenças, tudo isso está no seu controle. Então, os esforços que você tem tá no teu controle. O que não tá no teu controle? As ideias das outras pessoas, as crenças das outras pessoas, o que os outros dizem. O que os outros dizem são os outros. A opinião dos outros é a opinião dos outros, não é a tua. Então, a gente precisa ter um entendimento muito claro de quando essa opinião vai me ajudar a realizar o meu sonho. Se for uma opinião muito destrutiva, se for uma opinião negativa, talvez não valha. Agora, é uma opinião construtiva, essa vale, certo? E a gente decide todos os dias se a gente quer acordar feliz ou triste, todos os dias da nossa vida. Na hora que você acorda, você fala assim, hoje o meu dia vai ser incrível. Ou você acorda, nossa, pô, segunda-feira. Olha o que você está fazendo com você. De forma energética, de forma, o que você quiser chamar. Mas você não está fazendo uma coisa bacana, porque talvez a melhor coisa do mundo seja abrir os olhos. 250 mil pessoas aproximadamente não abrem os olhos pela manhã. Essa é a estatística. Então elas morrem assim que elas estavam dormindo, né? Durante o sono. Então, se a gente acordou, a gente já faz parte de uma população que tá com uma sorte. E se a gente não está triste porque faleceu alguém perto de nós, a gente também tem muita sorte e muita gratidão. Por quê? Porque tem um monte de gente morrendo todos os dias e você tá vivo, tá viva. Faça de verdade a sua vida. Faça ao vivo, faça cores. A gente tem uma paleta de cores enorme, use todas para fazer acontecer a sua vida. Bom, o que não te desafia não te faz mudar. Então, o convite é para trazer do impossível para o possível, para aquela frase, eu não posso, para eu posso. Todos os dias com um sorriso no rosto, e eu tenho certeza que desse jeito vocês conseguem clientes, vocês são, muitas vezes, eu tenho certeza que muitos de vocês viram terapeutas, viram amigas dos seus clientes, porque isso é bacana demais, porque a relação você não explica, ela simplesmente acontece. E às vezes a gente tem que dar o ombro, sim, para um cliente, tem que trocar informação. Então, quanto mais alegre, mais alto astral, quanto mais de bem com você mesmo você tiver, mais você vai atrair pessoas que queiram ficar perto de você. E essa é a ideia, que você possa ter muita gente bacana do seu lado que goste muito de você. Então, a pergunta que eu vou deixar aqui para vocês, então se puder anote, é: pelo que você levanta todos os dias? Pelo quê? Pelos seus filhos, pelo seu trabalho? Pelo quê? Essa é uma listinha super legal de fazer também, tá? Então, eu vou deixar aqui um exercício que depois, essa tela especialmente, eu posso mandar para a Golfran para ela compartilhar com vocês. Faça uma lista de tudo que você gosta. Faça uma lista do que você faz no seu dia a dia. Compare os dois. Ajuste o que não estiver de acordo. Porque se você tem uma lista com tudo que você gosta e você tá fazendo um monte de coisa no seu dia a dia que não tá indo ao encontro daquilo que você quer ter na sua vida, algo está errado. E quando você escreve, principalmente para as pessoas que são mais visuais, quando você escreve,
aquilo dá uma outra dimensão. Então, novamente, fica o convite para vocês fazerem um exercício. Algumas coisas não precisam fazer sentido, bastam valer a pena. Então, o sonho é teu, tá? Esteja apaixonada por quem é você, apaixonada pelas tuas ideias, apaixonada por quem você se tornou ao longo dessa história, porque a gente conta essa história todos os dias da nossa vida. Cada dia é uma linha e a gente vem montando essa história da nossa vida todos os dias, certo? Então, se a palavra tem poder, você imagina a atitude. Então, é ação mesmo. Aquela coisa do câmera, ação, valendo. É a sua vida ao vivo, certo? O que você tem, todo mundo pode ter. Mas o que você é, ninguém pode ser. Essa frase é da Constanza Pascolato, uma senhora maravilhosa que tem umas ideias incríveis. E essa frase é muito verdadeira, porque nós estamos com 7,4 bilhões de pessoas no planeta e não existe ninguém igual a ninguém. Isso significa dizer que como nós somos únicos, esta é a beleza. E por isso que todos os dias você tem que filtrar quem fica e quem sai da sua vida. Porque se você vai duvidar de algo, duvide dos seus limites. Porque você sabe que você tem limites, eu tenho limites e todas as pessoas do planeta têm limites. Mas a ideia é duvidar deles, é falar assim, será que eu não consigo? E se eu tentar? E se eu fizer de novo? Poxa, mas eu tentei isso há 2 anos. E se eu tentar agora que eu já estou mais experiente, que eu tô com uma outra visão de mundo? E se eu tentar novamente aquele sonho que ficou guardado lá atrás, aquele sonho da infância, aquele curso que você queria fazer, aquele texto que você quer escrever, se dedicar a escrever poesias e poemas, criar um canal na rede social para compartilhar o que você faz? Não sei qual que é o seu sonho. Tem tantas possibilidades, não é? Bom, seu futuro depende de muitas coisas, mas ele depende fundamentalmente de você, tá? Essa é uma frase do Frank Tiger e ele falou numa reportagem da Forbes e isso é muito verdadeiro. Então, seu futuro depende de você. Acredite que você vai ter um futuro maravilhoso e você terá. Então, querer para mim não é poder. Planejamento é poder. Iniciativa é poder e execução é poder. Nós precisamos disso para sair do lugar onde nós estamos e alcançar os objetivos, tá? E aí eu criei uma metodologia para realizar sonhos. E essa metodologia passa por planejamento, relacionamento, disciplina, esforço, comemoração, gratidão e o próximo. Então, dar estes passos vai fazer com que eu tenha no meu radar tudo aquilo que eu quero fazer e realizar na minha vida. Então, agora eu vou entrar um pouquinho nesse assunto do meu sonho que eu realizei em 2018, que foi ir para a África do Sul. Eu tinha um sonho muito antigo já de ir para a África do Sul. Era aquelas coisas assim, sonho dourado, né? Um dia eu quero ir para a África. E eu sou colecionadora de elefantes. O elefante é o meu animal preferido. E lá atrás, ó, aqui na minha estante tem vários elefantes, vários. Então, ir para a África do Sul era um grande desejo meu, porque eu gostaria de estar pessoalmente com os maiores elefantes do mundo. E aí, em 2018, eu tive essa oportunidade de, junto com 2 amigas, ir para o continente africano. E eu vou mostrar as 2 porque elas merecem estar nessa gravação. Então, nós viajamos, a gente combinou, porque
ir para a África do Sul não era uma viagem que eu queria fazer sozinha, então é muito bom quando você tem amizades e essas pessoas elas decidem embarcar no seu sonho, né? E aí a Fernanda, que é uma delas, tinha o sonho de estar com os gorilas, na mesma proporção que eu queria estar com os elefantes. E aí a gente começou a planejar essa viagem com 5 meses de antecedência, mais ou menos, porque tem uma série de vacinas para tomar, então a gente precisou ir para o hospital, identificar todas as vacinas, tomar os remédios para poder ir até Uganda, que é onde estão os gorilas. Então a nossa viagem de quase 25 dias foi uma viagem que exigiu muito planejamento. Então, seguindo aquela metodologia que eu tenho como modus operandi na minha cabeça, então a gente vai batendo um a um. Então, planejamento, a disciplina financeira. Por quê? Porque é uma viagem que a gente ia ficar 25 dias fora, uma viagem que tem um valor importante. Então, tem que economizar, tem a questão das vacinas que tem que tomar. Então, não pode tomar vacina hoje e viajar amanhã. Então, nós compramos com antecedência os bilhetes aéreos para pagar mais barato. Então, percebe que planejamento tem que estar lá. A gente passou a não gastar mais com coisas que eram supérfluas para disciplina, para guardar o dinheiro, para poder economizar. E o próprio relacionamento que era estar com elas. E aí, a primeira etapa dessa viagem foi o Kruger Park, que tá na África do Sul, e é uma oportunidade que você tem de ir subir num jipe e ver e estar em contato com os animais, assim, com uma certa proximidade. Eu, com a minha inocência, eu pergunto para o guia que tava lá no nosso jipe: o jipe não é coberto? Aí ela: não, a pessoa que tava lá. Eu falei: mas vocês estão armados? Tem arma de fogo? Não, também, Elaine. Por quê? Eu falei: porque é óbvio, se a gente tá entrando numa selva, é óbvio que pode ter um leão, pode ter uma girafa, pode ter um elefante que venha pra cima da gente, sei lá. E eu falei, eu tô um pouco assustada e tal. E aí ela falou, e aí a pessoa falou assim: não se preocupa, por quê? Não vai acontecer nada. Não vai acontecer nada. Todos os animais que a gente vai ver hoje, eles têm hábitos noturnos. Aí eu falei: não tem não. Não tem não, porque leoa, quando ela tá caçando, que eu vejo no National Geographic, na televisão, tudo é durante o dia. Então não tem hábito noturno. Eles também têm hábito noturno, mas eles caçam durante o dia, sim. E aí foi essa brincadeira toda, mas eu de verdade, eu sentei no meio do jipe, porque eu falei: bom, se a gente vai partir por tudo ou nada, então eu vou ficar no meio do jipe. Fizemos 4 safaris e aí, assim, foi muito intensa essa experiência, porque eu vou mostrar pra vocês como foi, quanto que eu aumentei minha barra de coragem já no primeiro dia. E aí vamos ver se eu consigo mostrar aqui pra vocês. Deixa eu ver. Olha o jipe onde nós estávamos e aonde estava passando tanto os leões como as leoas, porque eram 8 que nós encontramos. Então, assim, foi um pouco desafiador pra gente. Mas toda viagem, ela tem surpresas maravilhosas. Todas. Eu, pelo menos, tive muita sorte nas viagens que eu fiz, e todas elas eu trago uma recordação muito boa. E aí, nessa oportunidade no Kruger Park, nós conhecemos o Trico, que virou um grande amigo. E quando ele estava nos levando para uma outra cidade, ele
a gente, não sei porque a gente entrou no assunto de Rei Leão, e aí ele falou assim, a música do Rei Leão é a música da minha língua. Aí eu falei, que língua é a sua? Ele falou Zulu. E aí, gente, eu vou mostrar pra vocês, eu espero que vocês consigam ouvir. Quer ver? Então, o que acontece? Viagens faz a gente ampliar a nossa visão do que nós somos feitos, o que a gente quer mais da vida. Então, hoje, quando eu ligo o meu WhatsApp, eu posso chamar o Trigo e ele tá lá na África do Sul e a gente conversa. Então, se eu não tivesse o inglês, que é a ponte que me liga a ele, eu talvez não tivesse conseguido manter essa amizade. Então, olha como é importante ao longo da tua vida você ir acumulando conhecimentos para que você utilize no momento que a oportunidade chegar. Então, se prepare, estude, vá atrás de fazer uma coisa que você nunca fez. Ah, Elaine, mas eu já tenho 50 anos e eu vou começar a aprender inglês agora? Sim, sim. Em 6 meses você pode estar falando inglês. Tenho muitas dicas. Quem quiser, depois fala comigo que eu vou dar todas as dicas, tá bom? Por quê? Porque o dia que você viajar, você pode ter isso. Você pode ir pra Disney e entender tudo o que tá acontecendo. Pode assistir um filme e entender o que os caras estão falando. Uma música que você gosta. Então o inglês vai servir para um monte de coisa. Além de te permitir você viajar pelo mundo inteiro, porque é a língua que conecta a grande maioria das pessoas no mundo inteiro, certo? Bom, aí a gente vai para um outro patamar daquela minha metodologia, que é a área de esforço. E aí, gente, é que vem a parte mais desafiadora dessa minha viagem. Por quê? Porque quando eu penso em esforço, eu penso em passar por obstáculos, por desafios e ter muita superação. E aí, quando eu vejo, por exemplo, o capitão do exército falar pra gente assim, e a gente já tava em Uganda quando a gente chegou na Montanha dos Gorilas, e fazer um passeio, a gente sai de madrugada praticamente, 5 horas da manhã. E aí você chega nesse lugar e o coronel do exército fala assim, bom, nós vamos andar até 4 horas e se a gente não encontrar com os gorilas, nós vamos voltar, porque a volta são 6 horas caminhando. Aí eu falei assim, caminhando? Mas não é o Jeep também? Eu pensei que fosse igual lá no Kruger Park, que a gente estivesse aí num Jeep e tal. Não, é caminhando. Bom, essa foi uma aventura. Então, felizmente, a gente andou só 2 horas e meia. E depois de 2 horas e meia a gente conseguiu encontrar os gorilas. E o macho, o gorila macho, ele chega a 2 metros de altura, pesando 200 quilos. Então, quando a gente chegou num determinado momento lá da selva, o coronel falou assim, para todo mundo. E aí a gente parou, morrendo de medo, e aí ele falou assim, olha pra cima. Quando a gente olhou pra cima, que são aquelas árvores gigantescas, vem descendo aquele monte de gorila. Juro, pessoal, juro. Aquele momento eu não sabia se eu ficava alegre ou se eu ficava desesperada. Porque alegre porque a gente efetivamente encontrou os gorilas.
e desesperada porque eles estavam descendo das árvores para vir para perto da gente, e são selvagens. E todos os soldados que estavam conosco, todos os soldados muito armados. E então, assim, foi uma experiência absurda, né? Porque logo que a gente tava nessa clareira, o primeiro que passou pelas minhas costas foi o gorila macho. E o coronel falou assim pra mim: nas suas costas. E aí eu peguei e virei. Eu tava com o celular e virei. Porque a recomendação é: não olha nos olhos, não abre os braços, não faça movimentos bruscos, não fale alto, não ria alto, não agache de jeito nenhum, porque se agachar dá posição de comando pro gorila. Então, assim, a gente tava pensando, poxa, não dá pra correr, porque a gente não sabia mais onde tava. Tinha andado 2h30, tava completamente perdida na selva. Então, a gente dependia dos soldados. E não dá pra subir em árvore, porque os gorilas são das árvores, né? Eles desceram das árvores pra encontrar com a gente. Então, toda uma situação muito inusitada. E aí eu vou mostrar pra vocês um vídeo, porque no começo eu fiquei desesperada. Mas depois aconteceu isso. Ela tá com um filhotinho no colo. E aí eu fui super perto, mas assim, claro, com segurança, porque os soldados estavam lá, mas a gente ficou bastante tempo. Então assim, o ser humano tem muito disso, né? Quando você já tá há bastante tempo naquela situação, você vai se sentindo confortável. E a gente, depois de 1h e pouco, a gente já tá se sentindo confortável para estar lá com os gorilas, né? Então, só para vocês terem uma ideia, se a nossa população mundial é 7,4 bilhões de pessoas, apenas desde que começou essa história de ir para a selva e visitar os gorilas, apenas 17 mil pessoas fizeram isso. 17 mil pessoas fizeram isso. Então, no mundo, porque nesse dia que a gente foi lá para a Montanha dos Gorilas, tinha um casal americano, um casal canadense, as 3 brasileiras, né? Então, esse era o grupo. Então, são pouquíssimas pessoas ao longo do ano para poder fazer essa visitação na Montanha dos Gorilas. Quem tiver interesse, faz contato comigo. E aí, claro que eu vou passar todos os detalhes, todas as dicas, porque não é uma condição assim muito interessante, porque para quem tem uma restrição física, por exemplo, não dá, porque é muita subida e descida de montanha, escorrega, você tem que saltar de pedra, tem que passar por riacho. Então, assim, tem alguns cuidados que precisam ser avaliados se alguém aqui tiver interesse em ir. Então, só para vocês terem uma ideia, olha a conta. Apenas 0,0000002% da população mundial fizeram esse passeio. Então, eu me sinto privilegiada, junto com as minhas amigas, por a gente ter conseguido fazer e ter voltado vivas. Graças a Deus. Bom, aí, como a gente passa da área de esforço, a gente vem para a área de prazer. E aí foi quando eu cheguei de volta, saindo de Uganda, de volta na África do Sul, e a gente foi no Santuário dos Elefantes, que aí era o meu dia. Eu já tinha feito o que a minha amiga tinha como sonho, que era encontrar com os gorilas, e aí chegou no momento da minha comemoração, de ter prazer, orgulho, sensação de vitória, de falar assim, pô, eu consegui, né? Então, é essa sensação que eu gostaria que vocês tivessem, que vocês pensassem nessa lista de sonhos,
porque cada esforço vai valer a pena. Vocês não precisam enfrentar gorilas, mas literal, mas a gente vai falar de enfrentamento daqui a pouco. E aí, quando chegou no Santuário dos Elefantes, foi quando eu percebi que eu falei assim, tudo valeu a pena, todo aquele medo, todo o ficar sem dormir, dormir numa cabana que era fechada por velcro, saber que fora da cabana tinham os soldados armados para proteger. Então, assim, tudo aquilo era uma aventura muito forte, muito radical. Principalmente para mim, porque eu nunca nem fiz camping. Aí, quando eu resolvo fazer, eu já vou por esse hard, né? Nível hard total. Porque dormir na selva, numa cabana, que tinha um tanto assim entre o chão e a cabana, que poderia passar cobra, escorpião e etc. Então, assim, foi muito, pra mim, foi uma experiência muito forte. Enfim, mas depois dessa recompensa toda, depois desse desafio todo, a gente chega nesse Santuário dos Elefantes. E aí eu vou mostrar o vídeo pra vocês e depois eu comento. Ela tava bem agitada, com a trompa, com as orelhas, tudo. E aí, quando eu cheguei perto dela, ela não se mexia. E é claro que eu tirei várias fotos, né? Várias. Porque eu não acreditei que ela parou total pra curtir junto comigo aquele momento. E aí o treinador, que é uma pessoa que... Na verdade não é nem treinador, porque esses elefantes, eles não são treinados. Eles têm um ponto de apoio de comida e eles vão até lá, né? E aí ele falou assim, puxa, ela é uma fêmea, é a mais brava de todos e ela é a chefe do bando. E incrível ela ter ficado quieta assim quando você estava perto. Ele falou, o que significa esse momento pra você? Eu falei... significa toda essa viagem era para esse momento. Eu tinha que chegar nesse momento. E aí eu tava muito feliz com tudo aquilo que tava acontecendo. Aí ele responde assim para mim: então ela sabe. Então eu acho que ela sabe. E aquilo me deixou muito emocionada, muito. Claro que depois fui dar comida pros elefantes, depois subir no elefante. Então, assim, quem tiver interesse, depois posso compartilhar umas fotos super legais dessa viagem. Mas, assim, tudo, absolutamente tudo valeu a pena. Tudo. E aí, esse daqui é o pôr do sol que eu comentei com vocês. Ah, não dá pra ver pela luz. É um pôr do sol lindíssimo, que foi quando eu tive a ideia de fazer essa apresentação sobre realização dos sonhos. Porque pra mim ficou aquele pôr do sol, ficou o significado do que é gratidão. Eu tava fazendo uma viagem, realizando o meu sonho e fui convidada para fazer uma palestra. Então, era meu dever falar sobre isso que eu tinha conseguido nessa altura do campeonato. Porque eu não imaginava lá atrás, há 20, 30 anos, que eu ia conseguir realizar tantas coisas na minha vida, principalmente para a África do Sul. Então, se a gente repassar por todas as questões que fazem essa realização de sonhos, então, planejamento, relacionamento, disciplina, esforço, comemoração, gratidão. E aí vinha o quê? Próximo. Então, não preciso dizer para vocês que eu tenho uma lista enorme de lugares para ir, para conhecer, porque o mundo é maravilhoso e a cada vez que você viaja, você amplia demais a tua visão. Então, tanto viajar no Brasil como para fora do Brasil, estar em uma viagem é absolutamente fantástico. Então, se eu puder deixar 5 dicas para vocês, para que vocês possam ser um
um profissional diferenciado, porque ser um profissional diferenciado, uma coisa leva a outra, né? É o profissional que vai levar o seu trabalho, o trabalho que vai ser pago, e esse pagamento se transforma no investimento que você vai fazer para poder realizar seus sonhos. Então, se a gente puder trazer e fazer uma analogia para o mundo profissional, é o seguinte: sempre nós vamos precisar passar por alguns gorilas para chegar nos nossos elefantes. De novo, a gente vai precisar enfrentar gorilas para chegar até os nossos elefantes. Então, se você quer emagrecer, esse é o seu gorila. Não vai comer uma série de coisas que você gosta, vai ter que ter uma disciplina grande, mas você tem um objetivo, tem o peso que você quer estar no Natal, no próximo Carnaval, sei lá, algum dia. Se você quer falar inglês, vai ter esforço. Vai ter. Ah, mas eu não gosto, Elaine. Não. Vamos tentar enxergar o lado bom de estudar inglês? Conta comigo. Se você quer saber, eu te digo como. Você vai encontrar 1 milhão de motivos para aprender inglês agora, hoje. Hoje. Para você ver o quanto de benefício isso tem. É esforço. É esforço. Mas tem um monte de coisa legal que pode trazer esse teu esforço. Para que um dia, quando você estiver naquele lugar que você sonhou, e você pedindo informações, você lendo o cardápio, e você podendo interagir com as pessoas, você fala assim: esse é o meu elefante. Eu cheguei aonde eu queria chegar. Então, eu vou deixar aqui 5 dicas profissionais. Observe ao seu redor. Quem são as pessoas? Quais são as ligações? Quem está perto de você que pode te ajudar? Valorize diferentes áreas de atuação. Não fique focada só em uma coisa. Você é vendedor? Vendedora? Perfeito. Te faço uma pergunta. Nessa quarentena, quantos livros de vendas vocês já leram? Não tô olhando os comentários, então não me responda agora. Então, quanto você está acompanhando de pessoas que se tornaram ícones de vendas no mundo para conhecer sobre estratégia? Então, agora, como eu tô falando em áreas diferentes de atuação, então, por exemplo, se você é vendedor, quanto você tá lendo sobre marketing pessoal, comunicação, relacionamento, liderança? Tudo isso envolve vendas. Negociação, tudo isso envolve vendas. Então, são áreas diferentes do que eu só ler o que é ser um vendedor. Ou ficar sempre em cima daquele conhecimento que eu já tenho. Então, se convide a ler algo novo, diferente, que você nunca leu. Outra coisa que faz um sucesso enorme: storytelling, contador de histórias. Todo vendedor, todo excelente vendedor é um grande contador de histórias. Ele conta sobre o produto, conta sobre a experiência, e aí ele ganha a atenção daquele cliente. As pessoas ficam olhando para ele assim, e daqui a pouco ela compra, porque a forma como ele está passando a informação é através de uma história. Então, quem ainda não leu sobre storytelling, sobre como ser um contador de histórias, vale a pena. Fica aqui a dica. Leia mais. Aventure-se nas férias. Não preciso dizer nada, né? Eu me aventurei. Muito, muito. Já tenho até crédito de aventura. E enxergue além do seu trabalho. Então, por exemplo, participa de um grupo. Pelo LinkedIn, pelo Facebook, por qualquer... Pelo WhatsApp. Participe de grupos. Veja e ouça o que as pessoas estão falando e fazendo. Isso vai ampliar o teu ângulo de visão. Então, para mim, 10 atitudes de profissionais extraordinários. Profissionais que assumem responsabilidade, fazem além do solicitado, porque lembra, fazer aquilo que está solicitado, você já ganha ou seu salário ou aquela comissão. Quando você faz além, aí você começa a ganhar além.
amar o que faz, ter muito esforço, porque vai precisar de uma dose extra. Às vezes, naquele tanto de horas que você está trabalhando, não está dando o resultado que você espera, então vai precisar de um esforço adicional. Pontualidade, tem compromisso com a minha cliente, marcou 3 da tarde, 3 da tarde eu estarei lá. Ou, né, como vocês têm muito essa coisa da venda de porta a porta, e agora vocês podem vender pela internet, então quanto que vocês têm utilizado do próprio WhatsApp para tirar foto do produto, mandar para suas clientes que vocês já sabem que compra, que gosta daquele modelo, daquela cor, que vai gostar daquele preço, e vocês oferecem por WhatsApp. É um canal de vendas. Então tem tantas coisas para a gente pensar fora da caixa. E aí, se você marcou com ela de fazer um FaceTime para mostrar as peças para ela 3 da tarde, seja pontual. 3 da tarde. Seja pontual sempre. Claro que pode acontecer um incidente, sim, mas o teu histórico é de pontualidade. E aí todo mundo vai entender que aconteceu algum incidente para você estar atrasado. Porque você sempre é muito pontual. Proatividade, então, aquela coisa do eu vou tomar a atitude, eu vou fazer acontecer, eu sei o que eu preciso fazer e eu vou atrás. Entusiasmo naquilo que faz. Precisa ter brilho no olhar, precisa ter energia, precisa mostrar para os outros o quanto você quer. Ética. Dispensa comentários. Buscar aprender sempre, todos os dias, com cada pessoa tem uma história bacana de vida. Cada um. E cada assunto você pode se aprofundar ainda mais. Então, a gente tem um universo de possibilidades pela frente para poder aprender. E aceitar feedbacks e orientações. Porque às vezes você tem aquela vendedora ou aquele vendedor que é top no ranking e você pensa assim: o que será que eles fazem para estar nessa posição? Eu vou conversar com eles. Porque você tem uma grande chance de adequar a sua estratégia e ter um resultado incrível. Então, e você mostrar para essas pessoas como você está fazendo, a pessoa pode te dar uma devolutiva, um feedback e falar assim: por que você não faz assim? Às vezes uma orientação e você vai falar assim: ah, eureka! Descobri! Quero fazer! Entendeu? Então assim, quero fazer isso daí também. Gostei da forma como você tá fazendo, vou fazer também. Puxa, que legal! Aprender mais com os outros. E aí, então eu vou deixar aqui essa pergunta para vocês. Quais os gorilas você deve enfrentar para chegar até os seus elefantes? E aí, eu tenho esse slide que eu posso compartilhar também. Tá vendo? Quais são os seus gorilas? A gente tem vários gorilas, vários. Tem filhote, tem fêmea, tem macho, tem pequeno, médio, grande, tem de tudo na nossa vida. Mas essa é a beleza da vida. A gente saber que tá vivo para poder fazer tudo, absolutamente tudo, o que está ao nosso alcance. Então, assim, transforme seus sonhos em realidade e ganhe. Uma sensação incrível de poder, brilho nos olhos, paixão pela vida, atitude positiva, motivação, autorreconhecimento, sensação de satisfação, orgulho de quem é você e aprendizado contínuo, tá? E aí, para fechar essa nossa interação e depois voltar aos comentários, eu vou ler para vocês algo que eu gosto muito. Ame mais, imagine, namore, ouse, tenha fé, perdoe, sorria, acredite em você, viva com alegria, aproveite a vida, divirta-se, acredite sempre em você, faça amigos, tenha coragem,
seja otimista, mude, faça algo diferente, reinvente-se, seja feliz. E aí eu termino a minha apresentação agradecendo muito a Deus e a todos vocês por estarem aqui e ter me dado de presente o tempo de cada um. E agora eu vou voltar os comentários. Ah, vou fazer uma coisa. Vou deixar essa tela aqui, ó. Se vocês quiserem tirar uma foto, aí são os meus contatos. Mas que depois também a Cláudia pode dar um jeito de chegar até vocês. Então, tô voltando aqui os comentários e aí, assim, tô à disposição de vocês. A gente já passou 1h10, então eu tô aqui. Alexandra, obrigada. Parabéns para nós que nos demos a oportunidade, tanto eu de falar, quanto vocês de estarem aí do outro lado me prestigiando. Muitíssimo obrigada. Diga-me com quem andas e digo quem... Exatamente isso, Irene, exatamente isso. Perfeito, perfeito. E, Regiane, obrigada. Então, assim, se alguém tiver alguma pergunta, tô aqui à disposição. Vamos ver se tem alguma pergunta. Ai, obrigada, Rosa, obrigada. Você também é uma luz na minha vida. A pessoa que prepara as minhas comidas, gente, que eu como tudo orgânico, é ela que faz. A Rosa. Maravilhosa. Então, Val, você é 10. Ó, muito obrigada, Val. Obrigada, querida. Obrigada por todos esses ensinamentos e experiências. Obrigada a todos vocês. E de verdade, eu espero que a Kimberly, depois dessa quarentena, que a gente tenha a oportunidade de, se não todos, mas uma grande parte dessa equipe maravilhosa que ela tem, que a Golfran tem, que a gente possa estar junto e trocar experiências, porque tem tanto mais para falar. Eu poderia fazer essa palestra em 4 horas, só para vocês terem uma ideia, né? Então, mas eu fico à disposição para conversar com vocês. Então, no Instagram, @ElainePóvoas, vocês vão me achar na hora. E no LinkedIn também. Por quê? Eu quero me deixar à disposição. Eu tenho mais de 8.800 contatos no LinkedIn, que também é um negócio bacana para a gente se conectar de forma profissional. Então eu uso muito o LinkedIn na parte profissional. Aliás, é o único que eu uso para relacionamento, é o LinkedIn. Então, eu fico à disposição de todos vocês para que a gente possa trocar, porque eu tenho certeza que eu também vou aprender muito com vocês, tá bom? Então, eu deixo aqui um beijo. Cláudia, só me sinaliza, ou Kimberly, me sinaliza o que a gente encerra, como que eu faço? Diga-me, porque foi a primeira vez, gente, que eu fiz um negócio desse. Eu adorei a experiência. Adorei. Então, Regiane, eu concordo contigo. Que bom será. Que bom será, não é seria. Que bom será. Vamos acreditar que o futuro nos reserva surpresas maravilhosas. E a gente tem que deixar a vida nos surpreender positivamente também, tá bom? Val, você me acha, Val, nas redes sociais. E aí depois eu já compartilho o meu telefone e a gente pode conversar por WhatsApp, por FaceTime, de qualquer forma. Eu tô em São Paulo, então para quem estiver em São Paulo, depois da quarentena, a gente pode marcar um café. Então, tô à disposição também, tá bom? E é isso. Eu só preciso saber se eu encerro. Kimberly, minha querida amiga. Tem ainda 29 pessoas conectadas, então eu vou ficar muito, muito feliz de conectar todos vocês, viu? Só isso. Só isso que eu posso dizer.
porque é bom demais a gente conhecer pessoas para nos mostrar que a vida é muito maior do que aquele horizonte que a gente está enxergando. Então, vale a pena acreditar em tudo que vale a pena ter. Então, é com essas palavras que eu deixo vocês, tá bom? Um beijo, parabéns a Kimberly também. Parabéns a ela, é verdade, ela merece parabéns, porque ela já me convidou para fazer essa live o ano passado e eu não tive condição, mas o ano retrasado, acho que em 2018, e aí não teve agenda, mas agora aconteceu e tudo acontece no melhor momento. Então hoje, todas as pessoas que entraram, todas as pessoas que interagiram aqui, são as pessoas que tinham que estar. Então, super obrigada. Esse material vai ser gravado e eu provavelmente depois vou subir no meu Face também, tá bom? E aí fica o convite para as pessoas poderem assistir, tá bom? Leonete, não tem problema, você pode assistir depois, tá bom? Porque vai estar gravada. Então, um beijo a todos vocês, muito obrigada e obrigada pelo presente de ter o tempo de vocês na minha vida, tá bom? Tchau, um beijo!